Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, 27 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, e um bom dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7 nessa segunda-feira, começo de semana. E aqui, claro, você fica sempre muito bem informado. Agora você confere então os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Ministério Público realizará audiência pública em Mineiro sobre o programa Goiás contra a carne clandestina. Mega Sena acumula e premiação vai a 75 milhões de reais na terça-feira. Chuvas no Rio Grande do Sul sobe para 169 o número de mortos pelas enchentes no sul. Polícia prende ex-militares do Exército suspeitos de assalto a ônibus de turismo em Hidrolândia. Copa América terá premiação recorde de 370 milhões de reais. Goiás renova contrato com ferramenta tecnológica de auxílio aos profissionais de saúde. O UFG decide pelo fim da greve, mas o UFs em Goiás rejeitam proposta do governo federal. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Um ótimo dia para você, uma ótima manhã de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Olha, subiu para 169 o número de mortos pela tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, isso de acordo com o último boletim da Defesa Civil Gaúcha, publicada na manhã deste domingo. O número de desaparecidos caiu para 56, 10 a menos do que o registrado no sábado. Ainda de acordo com o informe, 2.300.000 gaúchos de 469 municípios já foram afetados até agora pela tragédia climática. Há 581 mil pessoas desalojadas e 55 mil em abrigos. Em todo o estado, há mais de 112 mil pessoas sem energia elétrica. A Corsan, por sua vez, afirma que o sistema de abastecimento de água foi normalizado. Atualmente são 67 trechos com bloqueios totais e parciais em 42 rodovias entre estradas, pontes e balsas. As enchentes que atingiram Porto Alegre há quase um mês também deixaram nas ruas da capital um volume extraordinário de sujeira, transformando áreas públicas em lixões a céu aberto. A Caixa Econômica Federal sorteou na noite do sábado o concurso 2.729 da Mega Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 47.628.974. E nenhuma aposta acertou os 6 números. O próximo concurso de 2.730 acontece amanhã, terça-feira, e pode pagar um prêmio estimado em 75 milhões de reais. Os números sorteados no Espaço da Sorte em São Paulo foram 20, 27, 41, 47, 53, 54. Segundo a Caixa, 59 apostas marcaram 5 números e cada uma receberá R$ 62.041,66. Outras 3.760 apostas acertaram 4 dezenas e levarão para casa cada uma R$ 1.390,75. Leptospirose. Rio Grande do Sul registra 4 mortes pela doença e 714 estão em investigação. A matéria, quem traz em detalhes é Rafael Ferri. Além dos estragos causados pelas enchentes, o Rio Grande do Sul convive com outro problema: o aumento nos casos de leptospirose. Na noite deste domingo, a Secretaria Estadual da Saúde havia registrado 4 mortes pela doença, 124 casos confirmados, 1.380 notificações e 714 casos em investigação. Ainda há outros 10 óbitos sendo investigados no estado. Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Sul,
Roberta Vanacor, explica que a grande parte da população infectada se contaminou após contato com a água suja e a lama contaminada pela urina de ratos. O risco da doença foi potencializado pelas inundações que ocorrem no estado desde o fim de abril. A leptospirose ela pode começar como qualquer outra virose, com febre, dor no corpo, mal-estar geral, e normalmente tu tem dor também na região lombar e nas panturrilhas. Diante dos primeiros sinais e sintomas que a pessoa vem a ter, caso ela tenha tido contato com água proveniente de enchente e com lama, ela não deve negligenciar esses sintomas. Ela deve buscar atendimento médico o mais rápido possível, porque a leptospirose é uma doença que tem um curso clínico curto entre as manifestações dos sintomas e o agravamento. Roberta lembra que a doença tem tratamento e a busca rápida por atendimento pode ajudar no controle da leptospirose. Além disso, ao retornarem para suas casas, naquele processo de limpeza, do ambiente, que procure cobrir o corpo com roupas, roupas longas. Se tiver disponibilidade de equipamento de proteção individual, que seria luvas de borracha e botas de borracha, que as utilize. Não tendo luvas e botas, que cubra as mãos e os pés com sacos plásticos duplos, impossibilitando aí o contato da pele, exposta à lama ou à água de enchente. Se esse contato acontecer, que lave o mais rapidamente possível com água e sabão. A doença é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente roedores. Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. Os municípios que registraram óbitos por conta da doença até o momento são Travesseiro, Venâncio Aires, Porto Alegre e Cachoeirinha. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. 4 ex-militares do Exército foram detidos sob suspeita de assaltar um ônibus de turismo da BR-153 em Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira por volta das 5 da manhã. De acordo com o delegado Sérgio Henrique, os suspeitos utilizaram camisetas da Polícia Civil para se passar por policiais. Um casal também foi preso por suposta participação no crime. De acordo ainda com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em 3 veículos e portavam 2 armas de fogo, uma pistola 9mm e um revólver calibre .357, além de 2 réplicas de armas. A abordagem ocorreu quando o ônibus que transportava passageiros de volta do Paraguai e de São Paulo com mercadorias foi interceptado. A Polícia Civil informou que o ônibus estava carregado com suplementos alimentares, anabolizantes proibidos no Brasil, celulares, baterias, telas, canivetes e facas. Os passageiros serão investigados por contrabando e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem autorização da Anvisa. Um dos suspeitos, que trabalhava como motorista, forneceu informações ao grupo criminoso sobre o ônibus, as mercadorias e o número de pessoas a bordo. Eles devem responder por tráfico de drogas, associação pelo tráfico, roubo com arma de fogo e associação criminosa. Em caso de condenação, eles podem pegar pena de até 50 anos de prisão. E o governo de Goiás informou neste domingo a renovação do contrato com a ferramenta UpToDate por um período de 5 anos. Trata-se, conforme o Executivo Estadual, de uma solução eletrônica que integra a saúde baseada em evidências ao dia a dia dos profissionais de saúde nas unidades hospitalares estaduais. A utilização do aplicativo também foi ampliada para mais 4 unidades de saúde: o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, Hospital Estadual da Criança e Adolescente, Hospital de Anápolis e Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental, Professor Jamil Issi. A ferramenta é utilizada pelo Estado desde o ano de 2021 em 7 hospitais. O UpToDate é, segundo o governo de Goiás, uma solução eletrônica que proporciona acesso a conteúdos atualizados, respondendo dúvidas clínicas, aumentando o conhecimento dos profissionais e melhorando o cuidado ao paciente. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. A seleção masculina de vôlei fez uma partida eletrizante contra a Itália neste domingo no Maracanãzinho, mas conheceu a sua segunda derrota na Liga das Nações ao perder por 3-2, parciais de 25-17, 15-25, 25-22 e 17-25, além de 13 e 15.
com direito a um erro de arbitragem que acabou com uma sobrevida da equipe de Bernardinho. No segundo match point dos italianos, o árbitro marcou toque no chão em um lance que estava favorável ao Brasil precipitadamente. Com a ajuda do vídeo, o erro foi admitido e o ponto brasileiro, que seria o de empate, anulado. Na sequência, os comandados de Fernandinho não perdoaram e confirmaram a vitória. A derrota, a segunda em casa, deixou o Brasil apenas na 8ª posição da Liga das Nações e colocou a Itália na liderança com 100% de aproveitamento, assim como a Eslovênia. Estão também na frente da seleção brasileira Cuba, França, Polônia, Japão e Canadá. A equipe de Bernardinho ainda pode ser ultrapassada por mais seleções até o final do dia. O principal destaque da seleção italiana foi o ponteiro Alessandro Milichetto, que anotou 21 pontos. Do lado do Brasil, Leal liderou o quesito com 17 pontos, seguido por Darlan com 16 pontos. A seleção brasileira volta à quadra agora no dia 4 de junho contra a Alemanha, na cidade de Fukuoka, no Japão. Fim da maldição. Pela primeira vez na história, um piloto monegasco conquistou a vitória em casa na Fórmula 1. Charles Leclerc permaneceu na primeira colocação durante todo o Grande Prêmio de Mônaco de 2024 e também quebrou o jejum de quase 2 anos sem vencer. Oscar Piastri da McLaren e Carlos Sainz da Ferrari fecharam o pódio neste domingo. Em uma corrida que a bandeira vermelha marcou presença já na largada, o Grande Prêmio de Mônaco deste ano contou com uma batida forte de Sérgio Pérez. O mexicano foi tocado por Kevin Magnussen do Haas e teve o carro destruído na primeira volta. Além dos 2 pilotos, Nico Hülkenberg também foi envolvido no acidente. Os 3 pilotos abandonaram. Líder do campeonato, Max Verstappen já não esperava muito da corrida. 6º na classificação, o tricampeão mundial permaneceu na mesma posição durante toda a prova. O holandês chegou a falar no rádio que queria um travesseiro na corrida, que ele achava chata. O piloto da RBR ficou na frente de Lewis Hamilton, mas ainda atrás da Mercedes de George Russell. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46, entidades do setor arrozeiro gaúcho pediram ao Ministério da Agricultura a revisão das medidas recentes adotada pelo governo federal em relação ao produto, com a autorização de compra pública de 1 milhão de toneladas do cereal importado e a isenção da tarifa de importação para este arroz importado. O pleito foi levado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federação das Cooperativas de Arroz do Rio Grande do Sul e também pelo Sindicato da Indústria do Arroz do Estado do Rio Grande do Sul, ao ministro Carlos Fávaro, em reunião na última sexta-feira. As entidades pediram o cancelamento e não apenas a suspensão do leilão de compra pública do cereal e a revisão da isenção da TEC para o arroz importado limitada a uma cota de 100 mil toneladas até meados de outubro. Hoje, a alíquota de importação está zerada sem limite de volume até o fim do ano. Entre as justificativas, os arrozeiros argumentam que a oferta pelo governo de arroz a R$4 por quilo está descasada do mercado mundial e do preço médio do produto, que é de R$5 a R$6 o quilo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ministro Alexandre de Moraes recusou no Supremo um recurso da defesa de Bolsonaro contra a inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A valer, por informações do UOL, de que ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, disseram para as repórteres que era um erro da defesa de Bolsonaro recorrer ao Supremo, então a decisão de Moraes favoreceu a Bolsonaro. Seria o erro por quê? Porque o Supremo simplesmente recusaria e terminaria o processo no Supremo. Não tinha mais recurso. O palpite de ministros do TSE que foram ouvidos por essas repórteres seria que seria melhor ficar com embargos de declaração e empurrando no tempo, no calendário, até que Cássio Nunes Marques e André Mendonça assumissem a presidência e vice-presidência do TSE, que seria bem véspera da eleição de 26, com a possibilidade de Bolsonaro ter uma chance. Inclusive, Alexandre de Moraes fez uma nota criticando essa notícia, dizendo que a notícia não pode ser verdadeira e tal. Por outro lado, o jurista Walter Maierovitch, que já foi juiz de direito, criticou os ministros do TSE que teriam dado esse palpite, dizendo que era um
fofoqueiros que eles não podiam fazer críticas à ação de advogados, porque isso contraria o Código de Ética da Magistratura. Bom, o presidente Lula disse que ficou nervoso porque viu no supermercado o preço do arroz. Ele não foi a nenhum supermercado, não entrou em nenhum supermercado. Quem entrou em supermercado que se viu no sábado foi o Eduardo Bolsonaro, que estava fazendo compra aqui em Brasília, aqui pertinho. Mas Lula não, mas deve ter sido força de expressão. Alguém falou para ele do preço e ele disse que ficou nervoso com o preço do arroz. Os arrozeiros do Rio Grande do Sul ficaram nervosos com a decisão do governo de importar 1 milhão de toneladas de arroz isentas de imposto de importação. Por outro lado, acho que o presidente Lula vai ficar muito nervoso futuramente, porque não tem como não reajustar o preço dos combustíveis. Está bem defasado. Já temos uma nova presidente da Petrobras e vai ser uma tarefa muito dura para ela. Bom, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público, depois de a polícia ter feito busca e apreensão, Ministério Público Estadual, em residências de funcionários da Defesa Civil, estão sendo investigados por desvio de doações em Eldorado do Sul. Depois disso, o Ministério Público pediu que o Exército administre a distribuição de doações. Isso também está acontecendo, parece que no município de Barra do Ribeiro, eu acho que deve estar acontecendo ali, ao redor de Porto Alegre, né? Porque tem muita gente já saqueando, e já aconteceu na enchente anterior, em setembro, com um funcionário da Prefeitura de Roca Salles, que foi preso. Então, como escreveu com os olhos o general Vilas Boas e postou, né? Uma crise dessas mostra o pior e o melhor da natureza humana. Bom, Porto Alegre tem previsão de chuva de novo nesta segunda-feira. Teve chuvas fortes, as pessoas que limparam suas residências depois que as águas baixaram, suas lojas, o lixo foi para a rua, depois a água subiu de novo, mas subiu porque os bueiros estavam entupidos e aí foi um caos outra vez. Não tem outra saída a não ser fazer aquilo que foi feito lá no governo Médici, diques e muros de contenção de águas, né? Mas, sobretudo, para evitar que a água suba tanto, é dragar os rios. Choveu muito mais em 1941, mas os rios estavam mais profundos. Então, aquela enchente ficou parecida com essa, porque agora choveu menos, mas os rios já estão atulhados de barro, de areia e de sujeira. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro, peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro, peças, aqui tem qualidade. Ouro, peças, aqui tem qualidade. 6h53 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Já no próximo bloco, Receita Federal já recebeu 30 milhões de declarações do imposto de renda deste ano. O prazo termina na próxima sexta-feira. STF prorroga cotas raciais em concursos até o Congresso votar a nova lei. Imposto na Shem e desoneração dominam discussões em Brasília esta semana. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E até essa sexta-feira, a Receita Federal recebeu 30.600.000 declarações do imposto de renda. Esse número deve aumentar nos próximos dias, pois o prazo para enviar a declaração termina às 23h59 do dia 31 de maio, a próxima sexta-feira. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, limitado a 20%, com um valor mínimo de R$ 165
R$1,74. Contribuintes de cidades do Rio Grande do Sul afetadas por desastres naturais têm prazo estendido até 31 de agosto. Devem declarar o imposto de renda em 2024 aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$30.639,90 ou rendimentos isentos acima de R$200 mil, tiveram receita bruta de atividade rural acima de R$153.199,50, pretendem compensar os prejuízos de atividade rural ou tiveram ganho de capital na venda ou bens de direitos. Realizaram operações em bolsas de valores acima de R$40 mil ou com ganhos líquidos. Possuíam bens acima de R$800 mil no dia 31 de dezembro, tornaram-se residentes no Brasil ou optaram pela isenção do imposto sobre ganhos de capital na venda de imóveis residenciais. E o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal concedeu neste domingo uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, para prorrogar a validade das cotas raciais em concursos públicos federais. O prazo de encerramento da política era 9 de junho. A decisão foi tomada em uma ação direta de inconstitucionalidade, aberta pelos partidos PSOL e Rede Sustentabilidade. Pela liminar, a política de cotas raciais fica prorrogada até que o Congresso Nacional termine de votar o projeto de lei sobre o assunto. A lei que instituiu as cotas raciais foi sancionada em 2014 com validade de 10 anos. Na semana passada, o Senado aprovou a prorrogação da política, aumentando a reserva de vagas para 30% destinado a negros, indígenas e quilombolas, mas o texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. A liminar assegura, por exemplo, que a política continue válida em meio à realização do concurso nacional unificado, que está marcado para 18 de agosto, após ter sido adiado em razão da tragédia climática no Rio Grande do Sul. 7h03. Pesquisa: imposto dos 2% dos mais ricos do país geraria R$4 bilhões. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Denise Coelho. A criação de um imposto de 2% sobre a riqueza dos 0,2% mais ricos do Brasil seria suficiente para arrecadar R$41 bilhões por ano. O cálculo é do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo. De acordo com o estudo, esse valor seria suficiente para triplicar o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou ainda aumentar em mais de 10 vezes o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de 2023. O estudo foi feito com base na proposta dos economistas franceses Thomas Piketty, Gabriel Zucman e Emmanuel Saez, de criar um imposto global mínimo sobre a riqueza dos bilionários. O Brasil chegou a liderar uma proposta neste ano no G20, o grupo dos países mais ricos, de criar essa taxação global mínima sobre a riqueza dos bilionários. Na ocasião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que os países devem aumentar as receitas e ter meios para conduzir uma transição ecológica. Na ponta da despesa, que é o combate à miséria, o combate à pobreza, o combate à mudança climática, e não há funding para enfrentar esses desafios agora. Então nós estamos casando duas agendas complementares e justas que podem sinalizar para o mundo uma perspectiva de mais esperança, de mais bem-estar. Ainda de acordo com a pesquisa da USP, o valor de R$41 bilhões que poderia ser arrecadado também é equivalente a cerca de 25% do total gasto com Bolsa Família em 2023, ano de investimento recorde do programa. O montante sobre os mais ricos atingiria cerca de 267 mil pessoas no Brasil que têm riqueza declarada de mais de R$13 milhões e uma renda média mensal de R$218 mil. A grande maioria dos brasileiros que possui alguma riqueza declarada tem a maior parte disso acumulada em imóveis, ativos financeiros como ações, fundos de investimentos e títulos de dívida. De Brasília, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. A edição de 2024 do Totus Tours recebeu mais de 25 mil pessoas no Goiânia Arena neste sábado, conforme números da organização do evento. Pela primeira vez na história, o Brasil recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes e as relíquias Santa Bernadette Soubirous, vindas diretamente da França. O evento contou com atrações religiosas e autoridades como o padre Fábio de Mello, a irmã Kelly Patrícia, o irmão Luiz Maria e a fraternidade João Paulo II,
além do arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Justino, o padre Carlos e o idealizador do evento, o padre Marcos Rogério. O vice-governador Daniel Vilela representou o governador Ronaldo Caiado. Desde 2023, a festa religiosa faz parte do patrimônio cultural e imaterial de Goiás. O evento fortalece o turismo religioso e atrai fiéis de outras cidades e estados. A 9ª edição do Totus Tours reuniu mais de 100 caravanas e arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos que, através do projeto Mesa Brasil do Sesc Goiás, as doações serão destinadas para entidades sociais e também para o Rio Grande do Sul. O evento nesse ano foi realizado pela Associação Assunção e pelo Sesc Goiás, organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção e a Arquidiocese de Goiânia, além de parceria com outras organizações, com apoio financeiro do Programa Goiás do Governo de Goiás. Em 2025, o Totus Tours vai completar 10 anos e vai acontecer no dia 31 de maio. E os docentes da Universidade Federal de Goiás, a UFG, decidiram encerrar a greve da categoria, mas rejeitaram a proposta apresentada pelo governo federal. A decisão foi tomada por meio de plebiscito eletrônico organizado pela ADUF Sindicato. No total foram registrados 820 votos favoráveis no fim da paralisação, 720 votos contrários e 9 abstenções. A diretoria da entidade sindical vai informar a reitoria da UFG sobre a decisão. A segunda enquete versava sobre a rejeição da proposta de governo aprovado na Assembleia da ADUF na última quinta-feira. Na UFG, 794 docentes votaram a favor da rejeição e 652 votaram contra a rejeição. Também foram registradas 20 abstenções. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08. E no ano em que faz a sua pior campanha na Premier League, com um modestíssimo 8º lugar, o Manchester United conseguiu terminar a temporada em festa. Com gols dos jovens Garnacho e Maino, ambos de 19 anos, o time do técnico Erik ten Hag venceu o Manchester City por 2-1 em Wembley e conquistou a Copa da Inglaterra, um título que garantiu também uma vaga para o United na Liga Europa. O Manchester United tem 2 brasileiros no elenco, campeão da Copa da Inglaterra, Casimiro e Antony. Nenhum deles, porém, teve participação destacada na conquista. Os 2 brasileiros estão cotados, inclusive, para deixar o clube na reformulação do elenco prevista para a próxima temporada. Mesmo campeão, Ten Hag também não tem permanência garantida. A Copa América de 2024 deve distribuir um valor recorde de 72 milhões de dólares, algo em torno de 370 milhões de reais na cotação atual. De acordo com a ESPN norte-americana, cada equipe vai receber 2 milhões de dólares apenas por participar, enquanto o restante será pago conforme as classificações finais, podendo chegar a 16 milhões de dólares adicionais de premiação. Assim, o Brasil ou qualquer outra seleção que se consagre como vencedora vai levar para casa 18 milhões de dólares, algo em torno de 92,5 milhões de reais ao todo. Serão 16 participantes, incluindo a atual campeã Argentina, que entrarão em campo entre os dias 20 de junho e 14 de julho em 14 estádios dos Estados Unidos. O torneio é organizado pela Conmebol e pela CONCACAF, as confederações da América do Sul e da América do Norte, Central e Caribe, respectivamente. As equipes foram divididas em 4 grupos com 4 membros cada, classificando-se para o mata-mata os 2 mais bem colocados de cada chave. O Brasil está no grupo D e vai enfrentar a Colômbia, o Paraguai e a Costa Rica na primeira fase da competição. A estreia da seleção sob o comando de Dorival Júnior está marcada para o dia 24 de junho. Os adversários serão os costarriquenhos no SoFi Stadium em Los Angeles, Califórnia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10 agora. E o plenário da Câmara dos Deputados não analisou nenhum projeto que busca atenuar os efeitos das mudanças climáticas no país, desde que o Congresso reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, em razão das fortes chuvas que atingem a região. O único texto aprovado desde 7 de maio, data em que foi reconhecido o estado de calamidade enviado à sanção do presidente Lula, vai no sentido contrário, retira silvicultura de lista de atividades poluidoras e desobriga o licenciamento ambiental. A prática que envolve, entre outras coisas, o cultivo de florestas plantadas para a produção de madeira é criticada por ambientalistas e parlamentares sob o argumento de prejuízos à biodiversidade. O Senado votou um projeto de lei que estabelece regras gerais para a formulação de planos
planos de adaptação às mudanças climáticas. No entanto, a proposta, que já havia sido aprovada na Casa em dezembro de 2022 e acabou modificada pelos senadores, não voltou à pauta da Câmara para revisão. A pauta de votações da Casa é fechada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, após reunião com líderes partidários. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h11. O Ministério Público de Goiás, em Mineiros, vai realizar nessa terça-feira, dia 28, uma audiência pública para a apresentação do programa Goiás contra a Carne Clandestina, desenvolvido pelo Ministério Público e instituições parceiras. Quem traz mais detalhes sobre essa audiência é o promotor Rodrigo Marambaia. Inicialmente, bom dia, Daliana, bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Verde Vale. O Ministério Público do Estado de Goiás vai realizar uma audiência pública no dia 28 de maio de 2024, às 19h30, no auditório da Unifimes. Essa audiência pública, ela tem como objeto específico a apresentar o programa Goiás contra a Carne Clandestina. Esse programa é um programa desenvolvido pelo Ministério Público e instituições parceiras de fiscalização, especialmente a Vigilância Sanitária, a agrodefesa, e busca justamente combater esse problema de abates clandestinos, de produção e venda de carnes clandestinas, que muitas vezes são produtos estragados e geram risco à saúde pública. Além da apresentação desse programa, que vai ser implementado na comarca de Mineiros, cabe destacar que em várias comarcas, várias cidades, esse programa já foi implementado, e o primeiro passo para a implementação desse programa em Mineiros é justamente a audiência pública. Além da apresentação do programa, vai ser informada a população que estiver presente todos os riscos, todas as questões envolvendo justamente esse consumo irregular, de carne clandestina. Então, é muito importante que não só os órgãos de fiscalização, os agentes públicos locais estejam presentes, mas também toda a população, porque a implementação desse programa busca especialmente a proteção do consumidor que consome os produtos de origem animal. Então, é muito importante que todos estejam presentes. Para finalizar, enfatiza o dia, o horário, o local que será realizado para que todas as pessoas aí interessadas possam comparecer. Então, a audiência pública ela vai ser realizada no dia 28 de maio de 2024, uma terça-feira, às 19h30, no período noturno. Essa audiência pública vai acontecer no auditório da Unifimes. Cabe destacar também que não precisa inscrição prévia. É possível que qualquer pessoa que esteja lá presente, ela pode participar da audiência pública. Ela vai ser aberta ao público. E todas as autoridades locais, elas foram convidadas para participar da audiência. E também convidamos os donos dos restaurantes, dos estabelecimentos comerciais, dos açougues, para que também estejam presentes na audiência. E conto com a participação de todos que se interessarem pelo tema. Só para finalizar aqui, acho que uma curiosidade importante, que não tem a ver diretamente com esse assunto, mas que a gente pode falar sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, elas não sabem o objetivo de uma audiência. Explica um pouquinho sobre qual que é o objetivo maior por trás de uma audiência. Então, a audiência pública, ela busca trazer o cidadão para as discussões públicas que o Ministério Público propõe apresentar. A gente realizou uma audiência pública recentemente sobre a questão dos animais de rua e abandonados no município de Mineiros. E essa é a segunda audiência pública realizada pelo Ministério Público, pela 4ª Promotoria de Justiça, que tem atribuição na área do meio ambiente e do consumidor. É muito importante, as audiências públicas são muito importantes, tanto para que a população saiba o trabalho que o Ministério Público está desenvolvendo, quanto também a audiência pública é importante para que as pessoas tragam contribuições que muitas vezes a gente, com a mera expedição de ofícios, meros documentos escritos, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vive aquele problema no dia a dia, não relata, não vai lá no fórum, não vai no Ministério Público, e a audiência pública é um momento para a população trazer as suas demandas, trazer as suas contribuições para aquele problema específico que busca ser debatido, E cabe destacar também, por fim, que essa é a segunda audiência pública e vão ser realizadas novas audiências públicas sobre outros temas também, posteriormente a serem divulgados pela 4ª Promotoria de Justiça de Mineiros. Mas como esse problema da carne é bem grave, que envolve também até risco de morte da população caso seja consumida essa carne clandestina, a gente colocou como prioritária essa audiência pública. Então, busco nessa audiência pública que a população esteja presente para trazer também as suas contribuições e estamos abertos ao diálogo.
7h16, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, vendas de veículos online registraram 91 mil golpes no Brasil. Covid-19, 91,6% dos goianos se vacinaram. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, 7h27, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, no ano passado, aproximadamente 91 mil golpes foram realizados na compra e venda de veículos online. Isso segundo o levantamento da OLX. Os brasileiros perderam 2,7 bilhões de reais em negócios com pessoas mal intencionadas. No entanto, segundo a pesquisa, no comparativo com 2022, foi registrada uma queda de 60% nos golpes. O segmento mais atingido pelos falsos vendedores foi o carro, com 64% das fraudes, seguido pelas motos, com 31% dos crimes, e caminhões com apenas 5%. O levantamento mostra que as marcas mais visadas por fraudadores são Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Toyota. E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou recurso contra a condenação à inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu vice Walter Braga Neto por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. A decisão publicada neste domingo é da última sexta-feira. O ministro analisou um pedido dos advogados da chapa para que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O chamado recurso extraordinário precisa passar por uma análise de admissibilidade no próprio tribunal, onde houve a decisão questionada antes de seguir para o Supremo. Moraes rejeitou por questões processuais. O pedido não atendeu aos requisitos previstos na lei para esse tipo de recurso. Também apontou que não houve cerceamento do direito de defesa dos dois integrantes da chapa. Considerou ainda que a decisão da Corte Eleitoral não violou a Constituição. 7h29, casas montáveis da ONU devem abrigar cerca de 1.000 pessoas no Rio Grande do Sul. O estado tem mais de 65 mil pessoas sem moradia. Quem traz os detalhes desta ação é Milena Abreu. Começaram a chegar ao Rio Grande do Sul as primeiras unidades de habitação emergencial que a Organização das Nações Unidas, a ONU, enviou ao estado. Por causa das chuvas, de acordo com a Defesa Civil, mais de 647 mil gaúchos ainda estão fora de suas residências, vivendo em abrigos, na casa de amigos e parentes ou em acampamentos à beira de rodovias do estado. Entre eles, cerca de 65.700 pessoas estão desabrigadas. As unidades de habitação emergencial enviadas pela ONU são casas montáveis, do mesmo modelo das utilizadas por refugiados venezuelanos em Boa Vista, no estado de Roraima. Depois de montadas, as casas têm uma porta com fechadura, uma lâmpada e um carregador alimentados por energia solar. Elas são adaptadas a temperaturas extremas e já foram usadas em países em situação de conflito, como Iraque, Ucrânia e Uganda. As habitações emergenciais da ONU devem atender ao todo cerca de 1.000 pessoas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. E no ano passado, 6.300.000 pessoas com 5 anos ou mais de idade tinham tomado pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 em Goiás. Segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, isso representa 91,6% da população goiana nessa faixa etária. Entre os homens, 3,1 milhões declararam ter tomado pelo menos uma dose, ou seja, 90,2%. Entre as mulheres, esse número alcançou 3,2 milhões ou 93%. No Brasil, foram 188.300.000 pessoas de 5 anos ou mais de idade que tinham tomado pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 93,9% da população dessa faixa etária. Com relação aos grupos de idade, os maiores percentuais em Goiás ocorreram nos grupos de 60 anos ou mais de idade. 96,4% dos homens tomaram pelo menos uma dose. Já o grupo mais jovem, de 5 a 11 anos de idade, apenas 68,6%.
Do total que se vacinaram em Goiás, 52,6% disseram ter tomado todas as doses recomendadas. E a Garante Goiás, criada em 2018, já destinou 65 milhões de reais para ajudar micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e produtores locais do estado. Segundo o balanço apresentado nesta quinta-feira pelo presidente do Conselho de Administração, Luiz Alberto Pereira, no segundo workshop do Garante Goiás. A associação já ajudou 1.342 empresas com crédito, oferecendo 65 milhões de reais no total e arrecadando 4,5 milhões. Foi o que destacou Luiz Alberto. Ele frisou que isso representou a criação de milhares de empregos aqui no estado. O presidente relatou uma condição potencial de muito crescimento com o apoio das cooperativas de crédito, dos agentes de crédito e dos parceiros para a criação de um fundo, financiamento cada vez maior para poder emprestar. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32, e depois de Pedro Lourenço ter comprado o Cruzeiro, a Raposa prepara-se para investir $1 milhão na próxima janela de transferência para organizar a equipe. Depois de recrutar Cássio e testar atletas como o Gabigol, o time mineiro mirou Zé Rafael e Mike do Palmeiras. Mike alternou titularidade e substituição no Verdão. O versátil jogador também costuma jogar como lateral direito. O atleta é multicampeão do Clube Paulista, onde está desde 2017. Por outro lado, Zé Rafael não vive o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Perdeu o respeito após a chegada de Aníbal Moreno e se lesionou nesta temporada. Leila Pinheiro concordou em abrir o negócio em julho. Recentemente, o nome de Rony também foi vinculado ao Cruzeiro, inclusive com algumas pesquisas sobre a equipe do atacante do Verdão. Porém, até o momento não houve nenhuma negociação oficial que pudesse levar o camisa 10 a deixar o Alviverde. E a prioridade da diretoria do Flamengo é garantir uma equipe forte e qualificada para a temporada. E para isso pode abrir mão de um dos principais jogadores do elenco. Bruno Henrique teve o contrato recentemente renovado pela equipe por 3 temporadas, ou seja, até 2026. Mas surgiu a informação de que o Al Hilal estava disposto a negociar Michael, mesmo sendo um dos destaques da equipe para a temporada. Vale destacar, inclusive, que a diretoria se reuniu com representantes do Camisa 27 para analisar e viabilizar a situação. Conforme informações do jornalista Gabriel Reis, a intenção da gestão é negociar Bruno Henrique para o exterior, incluindo o clube turco, que já realizou sondagens recentemente sobre o jogador. E existem outras equipes interessadas em Michael, mas o jogador já externou o desejo de retornar ao Flamengo, colocando como prioridade. Com a intenção do Al Hilal de negociá-lo, vai facilitar o retorno do jogador à equipe já na próxima janela de transferência. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a sexta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho registrando movimentações do campo misto e próximas da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 59,40 e R$ 69,09 e acumularam ganhos semanais de até 1,8%. O vencimento julho 24 foi cotado a 59,40, com alta de 0,34%. Setembro 24 valeu 62,82, com elevação de 0,16%. O novembro 24 foi negociado por R$ 65,84, com queda de 0,24%. E o janeiro 24 teve o valor de R$ 69,09, uma perda de 0,24%. No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram valorizações de 1,37% para o julho 24, 1,8% para o setembro 24, 1,87% para o novembro 24 e 1,45% para o janeiro 25, isso com relação ao fechamento da última sexta-feira.